Oi, gente. Eu vim conversar hoje com. Eu vou falar primeiro o nome dele, tá? José Wellington. Mas quase todo mundo aqui em Cataguases conhece ele por Zépio, José Pio. Exatamente. Exatamente, gente. Aqui em Cataguases, quase todo mundo conhece ele por José Pio. Cadeirante, e ele veio conversar com a gente sobre acessibilidade. Você foi em consequência de um acidente. Correto. É exatamente, Flaviana. A gente tem que aprender que na vida as coisas não são permanentes. Um dia a gente está muito bem, outro dia a gente pode não estar. E, em consequência disso, a gente torna-se uma pessoa dependente ou não. Às vezes nem chega a conseguir ficar dependente. Entretanto, o fator primordial que causou a minha lesão, né, que me tornou uma pessoa tetraplégica, foi em virtude de um acidente onde eu estava indo com as minhas filhas e uma amiga e a minha esposa passear numa fazenda em Manhuaçu, e o infortúnio de um caminhoneiro que vinha em alta velocidade em direção contrária, próximo à cidade de Muriaé, capotou o caminhão e veio em nossa direção, colidindo conosco, onde eu sofri uma lesão na quarta vértebra, esmagando ela toda, e na quinta sendo luxada. E daí eu fui socorrido pelo Corpo de Bombeiro, que me levou até o Hospital São Paulo, em Muriaé, e já estava até com um neurocirurgião à espera para que me operasse, e em virtude disso eu me tornei uma pessoa assim, apesar de todos os problemas, né, de eu me tornar uma pessoa tetraplégica, eu cheguei a correr 72 horas de risco de vida, graças a Deus eu superei, eu tive uma autoestima, eu me voltei pela questão da vontade de viver, da vontade de crescer, sair daquela, e dizia para minha esposa e para os médicos que eu não ficaria numa cama. E muita gente talvez nem entende, nem consegue falar que eu sou tetraplégico. A gente não é um tetraplégico igual eu sou por questões simplesmente físicas. A gente tem que buscar melhoria, buscar recuperação, reabilitação. Inclusive, eu busquei essa reabilitação nos melhores lugares do Brasil, que foi o Hospital Sara, em Belo Horizonte, onde eu fiquei tratando durante 5 anos e continuo tive alta, porém sou um paciente permanente, onde segunda-feira próxima agora eu estarei de volta lá para fazer um procedimento, mas é coisa temporária, eu vou e volto. Uhum. Essa foi a situação que eu sofri para me tornar uma pessoa tetraplégica e hoje, por consequência, um cadeirante. Eu não vou dizer que muito se fala, que eu acho que não se fala o tanto que deveria falar sobre a acessibilidade. Claro, né, as pessoas só passam a perceber, a ter a percepção da necessidade de acessibilidade, até porque acessibilidade, as pessoas talvez não sabem que acessibilidade é a possibilidade e condição que a pessoa tem que ter para poder acessar locais aonde muitos vão e para alguns ele é tido como um obstáculo. A acessibilidade tem que dar total percepção, possibilidade da pessoa conseguir acessar aquele lugar, tanto na forma de tecnológica, como na forma de viver, do ir e vir, do poder chegar onde quer que seja. As pessoas entendem de forma diferente. Eles pensam que o ir e vir é de acordo com a necessidade comum deles, mas ninguém entende que existe uma pessoa com uma deficiência visual, que Uhum. tem dificuldade para andar na rua, que precisa de um piso tátil, de um cadeirante que não pode também andar na rua sem ter obstáculos, calçadas, né, totalmente desconectadas com as necessidades básicas da BNT e da questão do código de obra e do código de postura. As casas construídas sem nenhuma condição de receber pessoas com deficiência. Cadeirante, então, principal, é pior ainda, porque as portas nunca são adequadas, não tem uma largura correta. E essa acessibilidade, ela conduz a nós a ter uma igualdade de condições, a ter o amparo da sociedade, que nós não somos diferentes. Nós temos a possibilidade de estar aonde quer que nós queremos estar. E para isso tem que ser oferecido critérios técnicos, critério com condições de caminhar. Cada um caminha na cadeira, o outro caminha a pé, Uhum. mas não deixa de ser uma caminhada. É um objetivo,
é um direito, é uma qualidade de perpétuo de vida, é um direito fundamental do ser humano tem de poder ir e vir sem barreiras, sem ficar preso a detalhes. E a gente, às vezes, é um pouco descaso até do serviço público, do gestor público, que não olha com bons olhos para essa situação, porque eles não têm essa percepção. O que a gente tem que ter é o enxergar do outro, como o outro vê aquela situação. E quem é esse outro? Como esse outro vive? Por que ele vive desse jeito? O que é melhor para poder... Aí eles pensam assim, nós vamos fazer um asfalto para me dar melhor qualidade de vida. Mas o que adianta ter o asfalto se eu não tenho como acessar o asfalto? Se as calçadas não me permitem? Se a estrada não me permite? Então, eles têm que começar a trabalhar políticas públicas voltadas com o objetivo de quê? De que todos possam acessar, que todos tenham condições claras, simples, de caminhar. Ir no cinema, ir no mercado, ir no restaurante. Que esse restaurante tenha um banheiro acessível. O que é o banheiro acessível? Não é um banheiro limpo. Evidentemente que todos eles têm que ser limpos, tem que ter higiene. Mas é um banheiro que tenha barra para poder o cadeirante sair da cadeira para lá. É um banheiro que tenha portas em condições para que essas pessoas possam acessar com qualidade. E é um banheiro que tem que ser único para esses seres humanos, para essas pessoas, para esses PCDs. E nos restaurantes, que eles também tenham. Eles tenham condições, porque nós, cadeirantes, nós, pessoas com deficiência, nós somos portadores, nós somos condicionados e nós temos as mesmas coisas que os outros têm. Nós temos as condições financeiras de nós podermos fazer pagamento, comprar. Nós somos consumidores comuns. A gente tem uma qualidade de vida igual, nós pagamos tributos, nós assumimos responsabilidade. Aí, na hora que a gente quer fazer certas coisas, a gente encontra uma barreira, um degrau para subir na loja, na farmácia, numa padaria. E isso não é legal, sabe, Flávia? Isso queima, isso tira a dignidade da gente. Eu ia te perguntar isso, mas acredito que nessa pergunta você até respondeu. Na questão municipal, aqui em Cataguases, você encontra muitos desses desafios. Né? Apesar da nossa luta, da nossa batalha, da gente buscar sempre um diálogo com o poder público, tanto com o executivo, legislativo e o judiciário, nem sempre reflete de uma forma legal aquilo que a gente busca. Porque a gente não busca favores, não. As pessoas pensam que a gente está buscando favores. Exatamente. Nós estamos buscando o direito constitucional, a dignidade de um cidadão que também vota. Nota naquele cidadão que hoje está ali. Então, se nós temos obrigação de eleger, de colocar um gestor público para dirigir a nossa cidade ou para fiscalizar a nossa cidade, a gente também tem que ter direitos assumidos por eles. E nem, às vezes, a gente pede muito a questão da qualificação, da melhoria, do tratamento com as calçadas públicas, que muita gente fala que a calçada da casa dele é dele. Não é dele, a calçada é pública. Agora, é responsabilidade dele manter ela em condições de andar. É obrigatório. A gente vai andar com a cadeira de roda, fica picando. E ninguém entende que no final de tarde, quando a gente chega em casa, a gente chega com dores no corpo. A pessoa que às vezes vai nos empurrar, caminhar, ela chega cansada. Isso é quase o básico, né? Exatamente. Aí a gente vai no legislativo, nem sempre. É claro que existem alguns legisladores, alguns vereadores que nos recebem com qualidade, com respeito, com dignidade e tentam lutar, mas às vezes esbarram em um monte de coisa. Às vezes é o Ministério Público que não quer nos receber. E o Ministério Público ele tem a obrigação de lutar, dele cuidar das nossas causas. Ele tem que ser o defensor da nossa luta. Ele é o nosso curador, é o nosso tutor, para que nós saibamos caminhar numa sociedade plural, uma sociedade digna, uma sociedade inclusiva, não uma sociedade apartada dos direitos das pessoas. Que nada pior do que você tratar os diferentes, os diferentes igualmente. Não adianta. Você tem que tratar todos igualmente. Os diferentes não são diferentes por igualdade, não. Ele é um ser humano, ele tem prazer, ele tem vontade, ele tem necessidade, ele tem costume, ele tem desejo, ele tem tudo. Ele é um cidadão comum. O que faz a diferença é ele estar ou não numa cadeira, numa muleta, e assim vai. E isso não basta só para nós, pessoas PCDs, não, mas as cadeirantes, que saem na rua com criança. Cadeirante não, a gestante, desculpa. As gestantes que vão para a rua com seus filhos pequenos, empurrar carrinho, e passam aquelas calçadas, aí tem que empinar, atravessar uma rua sem rampa.
A gente falta, às vezes, as rampas, igual a gente tem o centro da cidade, algumas rampas que não tem um acabamento no final dela, é um buraco, é uma fresta. A gente vai passar com a cadeira, a gente quase tomba. A gente tem que pedir ajuda a terceiros. A gente luta, a gente busca, a gente cobra. Às vezes, sabe, muitas pessoas acham que a gente é enjoado, que a gente é aquela pessoa que incomoda eles. A gente quer incomodá-los não porque nós somos enjoados, nós queremos incomodá-los para que eles enxerguem as nossas diferenças, as nossas dificuldades, os nossos deveres, as nossas lutas. Que quando você luta por alguma coisa, você luta com o objetivo de melhoria. Você não luta para piorar. Você luta para que aquela coisa esteja melhor, que seja melhor, que possa transmitir coisas que vão dar frutos para o seu dia a dia. Verdade. Eu entrevistei uma amiga que tem um filho, diabetes tipo 1, e ela falou exatamente sobre isso. Ela chega num lugar e a pessoa que trabalha lá já olha para ela com cara feia, como se estivesse fazendo um favor. Não, ninguém faz favor para ninguém. Favor não é feito. Atrás do direito do filho. O pior você ainda nem sabe, Flaviano. Sabe que existe uma coisa, até que eu sou taxado na cidade como já vem o enjoado. Vem o enjoado. É a questão das vagas PCDs. As pessoas, elas utilizam as vagas nossas de pessoas com deficiência por simples vontade de ter uma facilidade, de ter um objetivo de facilitar aquele acesso dele a algum lugar. Ele não quer encontrar uma dificuldade de caminhar 50, 100 metros. Ele acha que ele tem direito de parar. Não. Existe legalmente uma norma do COTRAN e da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, que fala muito sobre isso. E as pessoas, eles não entendem, não compreendem que as vagas têm que estar realmente vazias. Elas existem para estar vazias, porque ela só vai me servir se eu chegar ali e ela estiver semeada. Exatamente. Se ela tiver um carro lá inadequado, lá, como é que eu, cadeirante, vou descer do meu carro para verificar se o cara tem cartão? Não. É uma questão de consciência, é uma questão de humanidade, é uma questão de cidadania. A pessoa entender o que é correto, o que não é correto. O que ele pode, o que ele não pode. Ele sabe um monte de coisa. Ele não pode passar numa alta velocidade no radar, ele não pode andar sem carteira de habilitação, ele não pode andar com carro com multa. Ele sabe que ele não pode fazer isso, mas ele sabe também que a vaga, que as placas sinalizam os direitos de cada coisa, o que é permitido e o que não é permitido. E na questão da placa, ela não é para idoso nem para deficiente, ela é só para pessoa com deficiência. E as pessoas param, piscam o alerta, falam, fui ali só rapidinho. 15 minutos. É um rapidinho que não entende que o meu locomover, ele é muito lento, ele é muito complicado. Eu tenho que sair de uma cadeira, de um banco, de um carro, entrar para uma cadeira, tocar a cadeira quando eu toco. E no caso meu, eu nem toco cadeira, eu busco a ajuda de um terceiro. E outros param e falam assim, não, fui ali só e já volto já. Mas, poxa, por que ele não para num lugar mais distante, numa coisa, ou vem a pé? Às vezes tem gente que sai de casa e mora a menos de meio metro da casa dele, 500 metros, e ele quer ter o privilégio. Inclusive, me permite eu ler aqui a norma do CONTRAN, a norma do 965 de 2022, que ela é bem clara sobre essa situação, sabe, o Flaviana? Ela deixa explícito o seguinte, e eu quero refletir e quero deixar bem registrado o objetivo e quem é de direito. Né? Sim, quem isso é importantíssimo. Não é porque a pessoa é com deficiência, não. Existem especificidades para qual o tipo de deficiência ela foi regulada. Não é uma coisa aberta, não é uma coisa delineada para todos. Ela diz assim, dos incisos da norma do CONTRAN 965, autorização do poder concedente. 2. A área de estacionamento para veículo de pessoa com deficiência é a parte da via sinalizada para o estacionamento de veículo conduzido, vou voltar de novo, conduzido ou que transporte pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade devidamente identificado na credencial de que trata o capítulo 5º dessa resolução. Então, está deixando bem claro, tem que ser conduzido por uma pessoa com deficiência com pouca mobilidade ou que alguém transporte, esteja junto, transportando. Não é simplesmente
uma pessoa, você, por exemplo, pega o meu carro e para na vaga para me buscar. Não. Você não tem direito de parar na vaga, a não ser que você transporte uma pessoa com... Era essa uma dúvida que eu tinha. Se um pai que vai buscar um filho deficiente em algum lugar, seja na escola, e entra nessa vaga. Naquele momento ele não está com o filho, ele foi lá buscar, ele não tem esse direito. Ele não está credenciado para parar. A credencial é para o filho. A credencial não é dele. Ele pode... Aqui está deixando claro, eu deixo aqui, é o inciso 2 do capítulo 5º. Pessoa que de um veículo, estacionamento de veículo conduzido por ou com alguém que transporte uma pessoa com deficiência com mobilidade reduzida. Todo mundo tem mobilidade reduzida. Uma pessoa que tem o braço amputado teria a mobilidade reduzida para você, a seu ver, Flaviana? Não. Creio que não. Uma pessoa que tem o dedo cortado, falta um dedo, tem? Não. Uma pessoa que manca, tem mobilidade reduzida? Não. Mas todo mundo pensa, é para você ver, todo mundo de falta de informação. Eu era uma pessoa que achava que esse pai tinha esse direito. Uns têm. O mais absurdo que eu acho em tudo isso, Flaviana, que um dia eu encontrei com uma pessoa, aí eu fui perguntá-la, porque eu a conhecia. Conheci que eu trabalhei na prefeitura 33 anos, eu a conhecia de anos e anos. Eu nunca vi essa pessoa nada que dissesse que ela era uma pessoa com mobilidade reduzida ou com uma deficiência grande. Aí eu cheguei, ele pegou e falei assim, mas você para aqui com como? O que disse seu cartão? Ah, tá aqui meu cartão. Eu falei, mas como você tem cartão? Ah, eu sou deficiente. Você é deficiente de quê? Aí ele me mostrou uma carteirinha. Ele tem pouca visão, baixa visão. Olha a loucura. O cara com baixa visão não pode nem dirigir, a meu ver, que está no código de trânsito. Não pode nem dirigir. Quem tem baixa visão pode pegar uma estrada à noite, de dia, com sol quente, com reflexo. Alguém com baixa visão pode ler uma placa à distância? É baixa visão. Aí ele falou, eu falei assim, louco, como é que as pessoas deram um cartão dessa para essa pessoa? Aí eu encontrei com outro dia, um cara novo também. Ele falou, estava com um negócio monocular, um das vistas dele é cega. Como é que ele dirige com uma vista só? Aí ele pode parar na vaga, ele tem dificuldade nenhuma de locomoção. Ele pode correr uma maratona, desde que ele esteja preparado. Mas ele tem um problema na vista. Não estou dizendo que ele não é deficiente. Muitos, sabe o que é a confusão também? As pessoas hoje estão desejando comprar um carro com desconto. Todo mundo está arrumando uma deficiência para comprar um carro com desconto do IPI. É o desconto. É aquela coisa que o que beneficia, todo mundo quer. O que vem prejudicar, não quer. Ninguém quer ficar numa cadeira de roda. Ninguém quer ficar cego. Mas quer utilizar o benefício. Aí eles querem ter o benefício de usar a vaga, aí eles compram o carro com desconto, na mesma hora que eles pegam o carro, ele leva o laudo e pede a vaga também, pede a credencial, que na realidade deveria ser um critério muito mais rígido, seguir a regra, inclusive a regra é a última norma do CONTRAN, ela não foi inventada, ela não é uma coisa tirada de qualquer lugar, ela é uma coisa que foi legislada, é uma coisa que foi normatizada, ela tem um fundamento. Ela tem obrigatoriedade de ser respeitada. E isso a gente queria que as pessoas pudessem observar. Apesar, se a gente for esperar delas, a gente não consegue. Só respeito, sabe como? Quando começa a doer no bolso, quando tem uma multa, quando o carro é rebocado. Verdade. Aí sim. Verdade. Eu li, você até tinha me enviado, mas eu fui ler, né? Eu gosto de me inteirar do assunto, e eu vi algumas pessoas comentando que essa resolução, a 965, em alguns pontos foi um passinho para trás. Para quem? Para quem? O objetivo de uma vaga para pessoa com deficiência, ele tem que ter um resultado. Senão, não precisa de ter vaga de deficiência. Olha só, Flaviana, eu não estou dizendo que pessoa autista não pode parar, não quero entrar nesse detalhe, que cada caso é um caso, cada caso é um caso. Aí uma pessoa que manca um pouquinho, que anda a cidade inteira mancando, como é que ele tem dificuldade para locomover? Se ele anda a cidade inteira a pé, para que ele vai parar na vaga com deficiência? Só para ter o privilégio. Se o outro tem um problema na vista, ele vai parar ali. Se ele é cego, ele pode parar, desde que ele esteja acompanhado do motorista, que ele não pode dirigir. Ele não pode dirigir. Exatamente. Então, ela não veio para retroagir os direitos. Ela veio para esclarecer. Ela veio para dar uma luz. Porque não é todo mundo... Todo mundo pode ser do corpo de bombeiro? Não
pode. Não. Então, provavelmente é porque Tem critérios. parecia que ela não tinha os critérios. Ela já antes... Ela já abrangia... Não, mas a norma anterior que tinha antes, a 304, 305 ou 304, 304, ela falava claramente também da questão com pouca locomoção. Ela é bem clara, se você pesquisa depois, a norma 304 de 2005, ela diz isso, ela já falava isso. Ela não tinha abertura para... A gente já brigava para esse direito, ela veio agora dar um respaldo, veio agora justificar, ela veio agora mostrar a claridade da real situação. Você falou da lei de inclusão também, né? Você falou sobre a lei de inclusão comigo, parece? O que eu acho da lei de inclusão? Sim. Sobre a lei de inclusão, né? Talvez as pessoas não saibam, a lei de inclusão é a lei 13.146 de 2015. Ela veio como um marco para nós. Um marco, porque ela é bem ampla. Ela é um conjunto de requisitos e normas e artigos que abrangem desde a questão de gênero, da questão de saúde, da questão educacional, da questão de trânsito, da questão do trabalho, da questão dos direitos e deveres. Ela é ampla em todos os sentidos. Ela é uma mini Constituição. Ela fala dos direitos em todos os campos, em todos os eixos para as pessoas com deficiência. Qual que é o direito, por exemplo, uma criança que é autista, uma criança que tem problema com síndrome de Down, uma criança que tem... Essas crianças têm direito a o quê para entrar na escola? Elas têm vários direitos. Professor de reforço, de apoio. Se for um cadeirante, ela tem que ter um acesso livre para entrar dentro da sala de aula, não pode ter degrau para atrapalhar. Os pais têm alguns direitos. Tem alguém que tem que tomar remédio. É o caso, por exemplo, do João Pedro, que ele tem problema com a deficiência, com diabetes. Ele tem a hora de tomar insulina. Então, resguarda na área da educação direitos voltados para essas pessoas, para essas crianças. E na área do trabalho também, as empresas são obrigadas a adquirir X% de acordo com o tamanho da empresa para inserir naquela empresa a pessoa com deficiência. Aí ela tem benefícios lá na frente. Só que ela tem que ter no seu quadro pessoas com deficiência X. Aí tem muita gente que vai escolher o quê? Aquele que pisa só na ponta do pé, aquele que falta um dedo. Isso não é inclusão. Você está incluindo quem? Não é uma inclusão completa, é uma inclusão que ela escolhe. Acaba colocando só para completar o quadro. Só para completar o quadro, mas que seja menos problemático para eles. Porque se põe um cadeirante, ele sabe que o cadeirante vai ter Vai ter que adequar vai ter que ter um banheiro, vai ter que ter uma porta, vai ter que ter acessibilidade, vai ter que ter... Mas é obrigatório. Essas pessoas que têm que ser incluídas. A empresa não pode escolher X ou Y, Z, porque esse é assim, esse é assado, não. Ela tem que ter prioridade de atender pessoas com deficiência. E não escolher o menos defeituoso, desculpa até a palavra, não é defeituoso, o menos com um grau de deficiência que seja mínimo, para que não tenha dificuldade de pegar, de folhear, de transportar. Igual o meu caso hoje, eu não consigo carregar um copo d'água, não consigo nada nessa mão. Então, como é que eu posso trabalhar no setor que eu tenho que pegar alguma coisa com a mão? Eu tenho que ter um auxílio, eu tenho que ter alguma coisa perto, um computador, etc. E na área de vagas, ela estabeleceu que as pessoas com deficiência terão direito a 2% das vagas de um logradouro. Isso com 2%, se for uma logradora que tem 10 carros, com condicionamento de ser uma vaga. Você pode ter até 2. Mas, dependendo do logradouro, igual a Avenida Stofuduta, ali cabe até mais de 2. 2% de 1.000 vai dar um número diferenciado. Mas 2% de 100 vai ser uma quantidade menor. 2% de 10 não tem. 2% de 10 vai dar meio carro. Você não vai pôr meio carro lá. Então, você vai pôr no mínimo 1. Então, ela veio estabelecer esse tipo de critério, que nos logradouros com um Mas maior... Você acha vantajoso? Esses 2%? Sim, sabe de quê? Se ele for fiscalizado, se ele for obedecido, ele nos comporta, porque a vaga não é para ficar o dia inteiro. Tem gente que confunde. Quer largar o carro ali para ficar trabalhando o dia inteiro? Não. No caso, a empresa onde ele trabalha teria que ter um local para ele largar o carro dele, onde ele vai descer e facilitar. Agora, tem gente que tem a vaga e tem um problema no dedo.
Ele tem um cartão, ele para na vaga ou na praça, ou na avenida, ou em qualquer outro local, e fica em carro o dia inteiro, sendo que ele pode andar. Mas ele tem uma deficiência no dedo, uma deficiência de baixa visão, uma deficiência X ou Y, Z, que a gente não vai dizer as deficiências que existem, mas você imagina uma vaga, 2% de 100, vai dar 20 vagas. Nem sempre precisa. O que nós precisamos é vagas próximas a escolas, próximas aos estabelecimentos públicos, como Câmara, Prefeitura, cinemas, mercados, clínicas, hospitais, em locais que são de necessidade, de utilidade pública, que as pessoas têm mais necessidade. E também em lugar que tem um conjunto de médicos atendendo, um prédio onde tem vários médicos. Aí você vai ali, você tem que ter uma vaga, porque alguém que vai acessar ali é alguém que tem pouca locomotividade. Então, a lei ela dá essa condição. A gente não tem também que ficar só criticando. Poderia ser melhor? Poderia, mas nem sempre é. Tem muita gente igual a questão das cotas para pessoa com deficiência nas empresas. Uhum. Os outros falam assim, mas é desigual. Não é desigual, não, porque se eu for competir com alguém que está ali, dependendo da empresa, quem tem uma facilidade de locomoção, quem tem facilidade de pegar um movimento, ele vai estar na minha frente. Agora, não, eu quero ver ele valorizar quem tem o pensamento, quem tem a capacidade de agir, de fazer, de guardar. Então, não é privilégio, não existe privilégio. É até um resguardo dos direitos das pessoas, que precisam de ter uma qualidade de vida com dignidade, com respeito e com responsabilidade no seu caminhar. Quando para-se numa vaga, essa pessoa que falta um dedo, as autoridades, se mostrarem o cartão, elas vão perguntar, elas vão saber a deficiência. E se for essa deficiência, da falta de um dedo, uma visão, essa punição real? Pois é, Cléber. Na norma do COTRAN, se você depois olhar com carinho, ela diz que a autoridade policial tem o direito e a obrigação de, quem não cumprir com as normas, poder trocar ou recolher esse cartão. Aí há aquela visão que, o que a gente faz? A gente não cria atrito, periodicamente vai fazendo isso até normalizar. Poxa, se alguém está indevidamente usando um lugar que não é dele, ele não pode ter o direito de paliativamente ficar protelando até que ele vai reformar ou ele vai regularizar de novo o seu cartão. Então, deveria ser assim. Infelizmente, não é. Infelizmente, não tem ainda uma fiscalização legal para os carros, não tem aquele interesse. Falta o interesse do cumprimento da norma. Porque se eu paro em fila dupla na rua, eles vão me multar. O policial manda eu sair. Agora, o cara que para ali na vaga é difícil. Hoje um carro colidiu no meu carro. Eu fui chamar a polícia, antes daqui da gente ter esse negócio, uns 15 minutos antes. Nós fomos chamar a polícia, não podia, mandou fazer um boletim eletrônico. Então, olha a minha situação. Como eu vou fazer um boletim eletrônico se eu estou em condições de desigualdade naquele momento? Eu não posso descer do carro para ver onde estragou, o que bateu, como bateu. Eu não posso ficar questionando, eu dependo de um terceiro. E quem que é o meu terceiro que vai me proteger? É a polícia, é o Ministério Público, a autoridade que vai me ajudar, que tem a obrigação de ajudar a mim. Quando eu falo a mim, não é o Zé Pio, é nós que estamos com essa dificuldade. Infelizmente, é dessa forma, entendeu? Inclusive, Flaviana, se você me permite, eu quero até falar aqui uma coisa aqui, que nós estamos... nós trabalhamos segunda-feira, vai ter lá a votação para a cassação, não do veto, que o prefeito deu na questão da lei de inclusão municipal. E nós participamos enquanto formador dessa lei. Nem tudo nós organizamos, mas o que era de interesse nosso, nós pleiteamos e fizemos, e foi aprovado. Uma das coisas que nós pleiteamos são essa aqui, que seja obrigatório a acessibilidade por meio de rampas a todos os estabelecimentos, todos. Que seja oferecido nas lojas de roupas provadores adequados aos cadeirantes,
porque nem tem. Se a gente chega lá, não tem provador, porque tem um provador que tem uma porta às vezes, ou que tem um negócio lá que é pequenininho. Não nos atende. Como eu disse, nós somos consumidores. Em bares, restaurantes e similares, que além das rampas que a gente solicita, que os mesmos ofereçam banheiros adequados para cadeirantes. Que os estabelecimentos ofereçam informações em braille nos seus cardápios. Porque uma pessoa com deficiência visual, ele tem direito de ir lá sentar e consumir, mas ele tem que saber o que ele está consumindo, o que ele deseja consumir. Ele tem que ficar perguntando, você tem chocolate, você tem café, você tem suco, você tem cerveja? Não. Tem que facilitar a vida dele. Ele ter a liberdade do livre-arbítrio de escolher. Oferecer locais acessíveis e apropriados em eventos públicos e privados, quando os mesmos for realizados para grandes públicos. Exemplo, shows ou algo similar. Quer dizer, a gente vai num show ou algo similar, a gente tem um lugar para nós ficarmos, não ficar espremido, porque às vezes ele nem enxerga o artista. Com certeza. Então a gente quer um acesso com acompanhante, com certeza. Também, nesses casos, principalmente em locais abertos, que sejam também oferecidos banheiros químicos para deficiente. Porque às vezes tem banheiro químico para tudo quanto é lugar, mas não tem para deficiente físico. Para pessoa com deficiência, não tem. E a gente busca. São direitos parecidos com isso que a gente está buscando. Nós estamos lutando também para a questão de ter um ponto de táxi para carro acessível, que possa transportar cadeira de rodas. Tem na cidade. Só que a forma dele cobrar, ele não abraça o que a sociedade que usa. Uhum. Quem usa esse carro é quem não tem veículo. Eu, graças a Deus, tenho o meu. Mas quem não usa, que mora lá no bairro São Pedro, bairro Santa Clara, o bairro São Marcos, no bairro Taquara Preta, no bairro São Vicente, no bairro Ana Carrara, lá embaixo na Vila Minalda. Essas pessoas são pessoas ou são humildes, verdade, que têm doença, que estão dentro de casa acamados, precisam de ir na rua, aí vai precisar de ir num banco, precisar de ir num médico, precisar de ir numa clínica, precisar tomar um remédio, comprar um remédio, etc, 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 e fazer o serviço que cada um ter direito de fazer. Aí, às vezes, cobram-se muito caro. Já teve pessoas falando comigo que pagou mais de R$100 só para ir de um lugar para o outro, fora de conta, totalmente fora de todos os princípios e da realidade, porque a pessoa já ganha pouco, né? Ganha como aposentado por invalidez. A pessoa é de família humilde, aí ele vai tirar R$100, R$200 só para ir vir num dia. A gente quer o quê? Que seja equiparado aos outros táxis, pontos de táxi, que cobra corrida por um determinado tipo de tabela. E que tenha não só um, que tenha 2 táxis, com táxi, para atender pessoas assim. Então, a gente também solicita nesse nosso projeto, a gente está fazendo agora para entregar os candidatos a prefeito, que seja feito, que eles cumpram com as políticas públicas. A questão daqueles sensores, IB para criança diabética, igual o caso do João Pedro e outros mais. Uhum. A questão dos táxis, um táxi acessível que atenda essas pessoas, uma van do poder público que possa transportar criança para a escola, não a van escolar, uma van que possa transportar criança cadeirante, que não tem condições de ir numa van comum, que possa buscar e levar. E também nós solicitamos também que seja feito que venha a ser feita uma fiscalização com mais rigor e com mais acuidade em relação aos ônibus urbanos, que nem sempre eles têm o elevador funcionando, nem sempre eles têm o cinto de segurança limpo ou com condições, entre outras coisas mais. Aí a gente luta, a gente busca, e às vezes as pessoas não sabem por que nós lutamos. Nós não somos enjoados, nós buscamos direito e garantias deles. Não é a favor. E ninguém melhor que a pessoa que vive, né, na busca dessa acessibilidade para escrever um livro. E ele escreveu um livro. Exatamente, nós escrevemos um livro, até para falar a verdade. Acessibilidade pelo olhar de uma pessoa com deficiência. Esse é o 4º livro que eu escrevi. Eu escrevi o primeiro foi falando do fato e busquei tratar nele coisas de autoestima, valorização da vida. Importante.
a questão do fortalecimento emocional. Eu busquei muito isso para poder trazer a outras pessoas que ou passaram ou passam alguma coisa relativa ao que eu passei, que eles busquem dentro dele o fortalecimento da aceitação espiritual. Porque você não muda depois que acontece. Escrevi um outro depois que fale sobre amor, um que fale sobre oração, porque a gente depende de tanta coisa. Sem oração, sem fé, né? Na fé naquilo que a gente acredita. Então a gente não vai a lugar nenhum. E o último agora, eu escrevi, esse é o quarto, que é acessibilidade pelo olhar de uma pessoa com deficiência. Por quê? Porque a gente tem uma visão, a gente tem um entendimento, a gente sabe o que é problema e o que não é problema. Quais são as coisas que nos afastam e as coisas que nos aproximam. Quais são os detalhes que dificultam o nosso ir e vir. Como nós enxergamos uma calçada, como nós enxergamos o direito de ir num restaurante, como nós enxergamos no direito de ir num show, como nós enxergamos no direito de fazer um estudo, como nós enxergamos na oportunidade de um trabalho. Sim. Então, esse livro é o olhar nosso, é o olhar de um PCD com deficiência visual, é o olhar de um PCD cadeirante, é o olhar de um PCD que anda com bengala. Então, a gente buscou aqui trazer algumas informações, alguns desejos que sejam obedecidos ou sejam respeitados. E a gente trabalha isso buscando fazer assim que seja cada dia melhor a nossa vivência e convivência na nossa sociedade, que ela é muito ainda fechada, ela pensa muito no seu eu. Ela tem um ego muito forte, ela não olha com empatia. Não. E para falar da empatia, só para encerrar com você, Flávia, eu estou agora, se Deus quiser, lançar em novembro, quero te convidar e aos amigos. Então, o meu 5º livro, que chama Empatia, um Ato de Amor. Ele fala de quase tudo isso e muito mais. Ele fala da questão do servir. Ele vai falar da questão do conviver, do respeitar, do enxergar. Então, esse livro ele tem um objetivo muito de trabalhar a questão da humanidade, de como nós devemos ser e de como nós não devemos ser. Então, assim, é uma coisa assim que a gente vai buscar com muito carinho e levar isso. Mais alguma coisa que... Só para a gente fechar, eu queria te agradecer. Oxe. Você ter aqui, né, doado um tanto desse tempo para a gente. Nada do que ele falou aqui ele está pedindo, é uma coisa... Não, é um direito. É o direito. Tudo que ele escreveu ali, que pediu, que foi levado até lá, gente, é tudo direito. É quase, eu vou ousar a dizer que chega a ser absurdo ter que levar para que isso seja atendido, né? Porque é direito que precisa ser respeitado. E parabéns pelo trabalho de conscientização, porque essa entrevista e tantas outras que você faz é trabalho de conscientização. Inclusive, se você me permite, Flaviano, só para encerrar, vocês estão vendo aqui que eu estou vestido com a camisa escrito Acessibilidade Já. Esse grupo foi a minha esposa, a Edna, que quando eu sofri acidente, 2 anos depois, ela falou assim, ela sabe que eu sempre fui uma pessoa ativa, que mexia com esporte, tudo. Ela falou assim, por que você não cria um grupo para poder defender essas causas e lutar pelos direitos das pessoas com deficiência? Aí eu falei, legal, uma boa. E fui procurar algumas pessoas afins comigo. Aí encontrei a Valéria Matos, uma amigona, abraço, Valéria. Espero que um dia você esteja aqui nessa frente dessa câmera, também dar um depoimento para a Flaviana. Muito bom seria, você tem muito a contribuir, minha amiga. A Renata Portela, uma amigona. A Elvira Fernandes, secretária do Zé Neto. E foi essas pessoas que criamos o grupo. E aí foi crescendo, buscou de um lado do outro. Tem hora que sai um, entra outro, mas o importante é que a gente está na luta. Esse é um grupo em defesa das pessoas com deficiência, não é da pessoa cadeirante. Já. Nós lutamos e defendemos as causas e os direitos que nós procuramos a seguir. Isso é inclusão, direito de todo mundo. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Já via pelas redes, acompanho os vídeos que você coloca lá, sempre com uma mensagem positiva. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, Flaviane, e fico muito satisfeito que existem pessoas como você que dá oportunidade de a gente falar com clareza nossos pormenores do dia a dia. Porque as pessoas têm que enxergar, nós não somos invisíveis. Com certeza. Nós não somos invisíveis.
E essa oportunidade que você nos deu, que você me deu, de eu falar aqui desses nossos problemas, da nossa situação, da nossa dificuldade, da nossa deficiência, ele pode ser um novo paradigma, um divisor de água para fazer diferença no caminhar nosso. Eu que agradeço de coração e parabéns pelo seu trabalho, minha amiga. Obrigada, obrigada. Tchauzinho, gente. Tchau.